Olá, bom dia. Tá, Bruno? Tá? Ok. Bom dia. Nós vamos louvar a Deus todos juntos. Nesta manhã vamos ficar de pé. Eu estava a pensar no grupo de músicas que foram escolhidas para nós louvarmos e exaltarmos a Deus nesta manhã. Já foram escolhidas há algum tempo. Ainda não havia este ambiente no mundo, e eu vejo como Deus tem o controle de todas as coisas, e acho que tem tudo a ver com o tempo que vivemos hoje. E eu quero encorajar a todos nós confiarmos em Deus e entregarmos o louvor que é devido, independentemente das circunstâncias. Nesta noite, esta noite, eu estava mesmo, a noite que passou, eu estava a estudar estou a estudar o livro de Êxodo e comecei a ler as pragas. E que bom, não é? E eu estava a ver como Deus tem sempre o controle do seu povo. E eu não estou aqui a dizer que Deus vai salvar e libertar todos os seus e aqueles que não são dele, que ainda não o conhecem, que Deus não os vai proteger. Não, nós oramos para que Deus proteja todos. Mas simplesmente eu quero, ao ler esta passagem, aquilo que veio ao meu coração é que Deus é Senhor absoluto em todo o tempo e Ele controla tudo. Por isso descansemos nas suas mãos. Fazemos a nossa parte, obviamente, mas descansamos nele e confiamos que Ele é o nosso Deus. Amém? E é nesta fé, nesta confiança que nós o honramos nesta manhã, levantando a nossa voz, juntamente com os nossos corações, com as nossas mãos, e honramos o Deus que nos deu a salvação. Amém? Glória a Deus. Jesus merece toda a honra. Jesus é digno de louvor. Toda a terra e céus o exaltam. O nome que é mais alto e superior dobra os joelhos e adora em humildade e em submissão, e toda a língua diz que Cristo é o Senhor. Ao soberano merece toda a honra. Jesus é digno de louvor, e toda a terra e céus o exaltam. O nome que é mais alto
ao soberano glória e louvor. Só a Ele toda a honra e bênção e poder. Pertence a ti, oh, pertence a ti, só a ti toda a honra e bênção e poder. Aleluia. Pertence a ti, pertence a ti, Senhor Jesus, Filho do vivo Deus, e toda a honra e bênção e poder. Pertence a ti, pertence a ti, toda a honra e bênção e poder. Pertence a ti, pertence a ti, só a ti, Senhor Jesus, Filho do vivo Deus, toda a honra e bênção e poder. Pertence a ti, pertence a ti, toda a honra e bênção e poder. Pertence a ti, pertence a ti, Senhor Jesus, Filho do vivo
és santo, tu és santo. Sim, só a ti adorarei, só grande e poderoso Rei. Tu és santo, tu és santo. Para sempre vou cantar enquanto eu puder respirar. Tu és santo, tu és santo. Só a ti adorarei, grande e poderoso Rei. Tu és santo, tu és santo. Para sempre vou cantar enquanto eu puder respirar. Tu és santo, tu és santo. Só a ti adorarei, grande e poderoso Rei. Tu és santo, tu és santo. Para sempre vou cantar enquanto eu puder respirar. Tu és santo, tu és santo. 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 Tu és santo, santo é o teu nome, santo. Tu és santo. Te louvamos e exaltamos, ó Senhor. Santo, aleluia. Tu és santo, tu és santo, tu és santo. Eu te bendirei, Senhor. Minhas mãos levanto a ti, enquanto eu viver, eu te bendirei, pois minha alma tem sede de ti. Eu te bendirei, eu te bendirei, Senhor. Minhas mãos levanto a ti, enquanto eu viver, eu te bendirei, pois minha alma tem sede de ti. Oh Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscará, pois sou como terra seca sem água. A minha alma tem sede de ti, pois o teu amor é melhor que a vida, pois o teu amor é melhor que a vida, pois o teu amor é melhor que a vida, melhor que a vida. Eu te bendirei, Senhor. Minhas mãos levanto a ti, enquanto eu viver,
Minhas mãos levanto a ti, enquanto eu viver, eu te bendirei, pois minha alma tem sede de ti. Eu te bendirei, Senhor, em todo o tempo. Minhas mãos levanto a ti, enquanto eu viver, eu te bendirei, pois minha alma tem sede de ti, sede de ti. Sede de ti, só tu podes saciar nossa sede. Sede de ti, essa fonte de água da vida, da tua presença flui vida. Oh, temos sede de ti, sede de ti, vem saciar nossa sede. Sede de ti, essa fonte da vida eterna. Sede de ti, sede de ti, pois o teu amor é melhor que a vida. Pois o teu amor é melhor que a vida. Pois o teu amor é melhor que a vida, melhor que a vida. Aleluia, Senhor Deus. Glória ao teu nome, Jesus. Ó Pai, no nome de Jesus Cristo, quero agradecer pela nossa salvação. Obrigado pela vida eterna que nos dás a todos. E Senhor, nesta hora eu te peço que cuides de cada um daqueles que são teus, pois a tua palavra diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e que ninguém as pode arrebatar das tuas mãos. E por isso, Senhor, te quero agradecer de todo o coração, porque tu estás a cuidar de todas as pessoas. Tu estás a cuidar, Senhor, de todos aqueles que são teus. E oramos também hoje e pedimos um clamor neste dia a favor deste mundo, de todas as nações. Senhor, ajuda toda esta sociedade, Senhor. Ajuda, Senhor, através do teu Evangelho, para que haja paz no coração de todos, para que tu os libertes de todo o tormento. E ajuda a Igreja, Senhor, a ter um papel fundamental nesta hora. Esta é a hora da Igreja. Esta é a hora de estarmos disponíveis mais do que nunca para estarmos juntos das pessoas, para ajudarmos as pessoas. Obrigado, Senhor, por tudo o que tens feito e vais continuar a fazer nas nossas vidas. E toda a Igreja diga comigo: amém e amém. Glória a Deus. Vamos dar a Jesus uma salva de palmas. Glória a Deus. Os irmãos podem sentar. Obrigado. Glória a Deus. Bem, hoje é um dia diferente, é um dia histórico,
E eu quero aproveitar para ler um comunicado. Eu decidi escrever para não falhar nada, e eu quero ler para vocês um comunicado que é a posição oficial da Igreja Lighthouse em relação a tudo aquilo que está a acontecer no mundo e também, claro, no nosso país. E começo por dizer, e esta declaração foi colocada ontem à noite no Facebook da Igreja, e eu digo assim: o mundo está a passar um momento muito sério. Nós temos que saber que o assunto é sério. Não podemos também entrar no outro extremo. Existem dois extremos hoje aqui a acontecer hoje, quer dizer, atualmente. Tem aquele extremo daquelas pessoas que estão a viver um pavor absolutamente enorme, e depois tem aquele extremo de pessoas que estão a levar isto na desportiva, e nós não podemos não estar nos dois extremos, que eu acho que isso não é correto. Mas voltando à carta, o mundo está a passar por um momento muito sério, e a Igreja Lighthouse nasceu com um propósito bem definido no meu coração: ser uma luz que ilumina nas trevas. Daí o nome da Igreja Lighthouse, é o farol, a luz que se vê no meio da tempestade para dar direção. Eu tenho o privilégio de ter sido chamado por Deus com um propósito bem específico: ajudar a apacentar as ovelhas do Senhor. Jesus dizia a Pedro: amas-me? Então apacenta as minhas ovelhas. E esse é o propósito da minha vida. Desde os meus 17 anos que eu tomei uma decisão de apacentar as ovelhas do Senhor. Podia ter sido um empresário de sucesso, um jogador de futebol, mas a certa altura fiz uma escolha. Ela foi feita numa altura crucial na minha vida, pois já contei nas minhas memórias dos 30 anos de Evangelho, que está no site da igreja. Hoje, a maior doença que estamos a assistir não é o coronavírus, mas é o pânico. Jesus dizia: homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. Lucas 21, 26. Quando passar o Covid-19, os irmãos não imaginam o que vem por aí. Vêm vidas de pessoas completamente destroçadas. Fruto deste pavor, não haverá psicólogos suficientes para ajudar a curar os danos que este assunto está a provocar nas populações. Nesse sentido, eu, em mim, e repito, em mim, tenho o dever de não abandonar as pessoas em momentos como estes. Se há momentos em que a igreja é necessária, é agora, pois a história nos conta situações bem piores do que estas, e as instituições que mais ajudaram a humanidade em momentos de crise social, trazendo consolo a muitos, foi a igreja, os missionários que deram as suas vidas, médicos e enfermeiros e até bombeiros. E nesse sentido que eu, José Fidalgo, creio que a igreja tem de estar no terreno e não somente online. No terreno, ao vivo. Os médicos e os enfermeiros não tratam apenas as pessoas online, e neste caso têm de estar no terreno. No meu entendimento, um pastor tem de estar disponível para ajudar a cuidar das ovelhas de Cristo. Quando falo das ovelhas de Cristo, falo das pessoas em geral, não é só as da igreja, do mundo, porque tudo foi criação de Deus. As portas da igreja não devem estar fechadas, mesmo em situações de pandemia como esta. Ainda hoje recebi telefonemas de pessoas, e portanto isto foi escrito ontem, não é? Que não são da nossa igreja, e perguntaram se amanhã estaríamos abertos, e eu disse que sim, com restrições, mas sim. As respostas dessas pessoas foi: ainda bem que eu preciso de ir à igreja. Ainda hoje eu e a minha esposa fomos visitar pessoas que não são da nossa igreja,
mas que a nossa visita foi importante, o quanto os abençoou, a paz que tínhamos à mesa. Ainda hoje, ao visitar um hotel para ver as condições, pois temos a intenção de realizar em outubro um evento para casais, o tempo que lá estive com a minha esposa e amigos foi para consolar e animar a responsável do hotel, que estava desesperada com esta situação, sentia-se o pavor no ar. Mas que no final da conversa ela estava outra. Este assunto não é brincadeira. Na Bíblia vemos momentos que Deus mandava ao povo de Deus que ficasse em quarentena. O livro de Levíticos, em 13, fala disso. Modos de proteção. Por outro lado, na Bíblia vemos momentos de homens de Deus. O próprio Jesus, os apóstolos que andavam nas ruas em contacto com as pessoas, oravam pelos leprosos. A lepra naquele tempo matava mais do que o Covid-19. Com isto, e por favor entendam, quem decide ficar em casa de quarentena não é sinal de falta de fé, mas sim de sabedoria e bom senso. Mas eu, José Fidalgo, tenho de fazer a minha chamada. Esta é a minha chamada de estar no terreno. É a minha vocação. Tenho a obrigação de estar disponível de portas abertas para ajudar, para orar, para dar de comer a quem tem fome, consolar os que choram. Assim como existem muitos médicos e enfermeiros que amam de verdade as pessoas e querem ajudar, querem dar a vida, mesmo dentro do perigo que esta situação tem, muitos sabem que podem ficar doentes. Ainda esta semana fui ao meu médico e como eu estou a fazer quase 50 anos, ele mandou-me fazer exames a tudo, pois quero durar o máximo de tempo possível nesta vida. Eu vi ao médico a tristeza que ele sente de não poder fazer mais pelas pessoas, como eu o entendo. Esta decisão de manter as portas abertas da igreja é exclusivamente minha. Se o governo me autorizar a visitar os doentes ao hospital para orar por eles e dar consolo e animá-los, pode crer que eu vou com muito gosto, sem demagogia alguma. Amados em Cristo, fiquem em paz. Vocês podem sempre contar comigo e com a Célia. O que pudermos fazer para vos ajudar, e se o conseguirmos, creia que o faremos. Ao expor o que acabei de escrever, não tenho a intenção de trazer pressão aos irmãos para virem à igreja. Nada disso. Sintam-se livres para fazerem o que o vosso coração e bom senso vos manda. Assim como eu estou livre para fazer o que o meu coração me manda, porque é isto que faz todo o sentido da minha vida. É a minha chamada. Já sei que estão a organizar para hoje, às 15h30, cada família em sua casa orar, o qual subscrevo a excelente ideia. Oremos pelo país, pelos governantes, pelos que dão a vida todos os dias neste combate. Orem por mim, oremos uns pelos outros. E termino dizendo o seguinte: uns dão a vida protegendo-se para não contaminar. Outros dão a vida no terreno, sujeitos a perder a sua vida. Ambas as formas é amar. Vos amo em Cristo, José Fidalgo. Glória a Deus. Vamos então à palavra de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de João. João capítulo 3. Nós estamos numa série, e a série que nós iniciamos hoje é a 5ª semana, Nascer de Novo. Digam lá comigo, nascer de novo. Hoje nós vamos ver o seguinte: quem nasce de novo deixa de ser um caniço. Digam lá todos comigo, quem nasce de novo deixa de ser um caniço. Já vamos ver o que é isso. Ora bem, João 3, versículo 3, este é o texto principal. Nesta passagem nós vemos aqui um mestre da lei, Nicodemos, um sacerdote, foi ter com Jesus à noite. E ele diz no versículo 2 o seguinte: Rabi,
bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Digam todos comigo: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Antes de prosseguir, eu esqueci-me, queria dar as boas-vindas também aos nossos irmãos que nos visitam pela primeira vez. Sintam-se em casa, está bem? Glória a Deus. Bem, falando de um pequeno resumo daquilo que temos vindo a falar, Jesus foi bem claro. Quem não nasce de novo não pode ver o reino de Deus. Não só não pode ver o reino de Deus, como ele não entra no reino de Deus. Por isso é que é necessário nascer de novo. Nascer de novo não é reconhecer que Cristo é o Senhor e Salvador. Muitas vezes há pessoas que dizem assim: eu creio que Jesus é o Senhor e Salvador. E nós julgamos, e a maior parte das pessoas julgam, que as pessoas que assim falam, que nasceram de novo. Mas não, nós temos visto que não. E o que é que nós temos visto, amados irmãos? Que o exemplo de Nicodemos. Nicodemos reconhecia que Jesus vinha de Deus. Ele tinha esse reconhecimento. Mas Jesus disse-lhe: tens que nascer de novo, Nicodemos. Os demónios acreditam em Deus, os demónios acreditam em Jesus, mas eles não nascem de novo. Há muitas pessoas que reconhecem realmente que Jesus é vindo de Deus, mas verdadeiramente ainda não nasceram de novo. Nascer de novo é olhar para dentro de nós mesmos e reconhecer que em nós nada é bom. Nós precisamos de ganhar esta consciência de que nós não somos bons. Todas as nossas justiças, todas as nossas ideologias, toda a nossa idolatria, toda a nossa jactância, tudo o que é ideias que nós possamos ter de achar que somos boas pessoas, a Bíblia considera que tudo isso são como trapos imundos. Podemos abrir as Bíblias em Isaías 64. Isaías 64, versículo 6. E o profeta Isaías dizia assim: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. Todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebatam. Então, não há nada de bom em nós. Nada. O ser humano, por mais que tente ser boa pessoa, ele não consegue, com as suas próprias forças, com a sua própria justiça, ser bom ou ser justificado diante de Deus. Quem é que me está a entender? Amém? Então, é isso que nós temos vindo a falar. E quem nasce de novo tem essa consciência e ela reconhece, essa pessoa reconhece que só Jesus pode lavar essa pessoa. Amados, Jesus é a água que nos lava, é a água que nos purifica. Só Cristo tem poder para limpar tudo o que é imundo em nós. E quando eu tenho esta consciência disso, então eu nasço de novo, eu nasço para uma consciência nova, para um evangelho que é a nova consciência. O evangelho de Jesus Cristo é a nova consciência que passamos a viver. Só desligar aqui o ar-condicionado. E nós temos vindo a falar em relação a tudo isto, e apenas só estou a fazer uma recapitulação. Vamos entrar agora na lição 2. Quem nasce de novo deixa de ser um caniço. Nós vamos ver o seguinte, amados. Quando Jesus convida 12 homens para o seguir,
Esses homens que foram convidados por Jesus, eles não tinham ainda nascido de novo. Você já pensou que Jesus andou com 12 homens, 12 discípulos, durante um tempo, e eles ainda nem sequer tinham nascido de novo? Eles não tinham esta consciência ainda. Mas Jesus os convidou, os desafiou para andar com eles. E vamos ver isso na Bíblia, em Mateus capítulo 4. Mateus 4. Mateus 4, versículo 16. E diz assim: o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz. E aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer, digam todos comigo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Depois, adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com o seu pai Zebedeu, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Veja, Jesus já andava no meio das pessoas a curar as enfermidades e as moléstias no meio do povo. E o que eu quero realçar aqui é que Jesus convida homens para ir com ele. E nós vamos ver mais à frente nesta lição que esses homens, eles não eram nascidos do novo. Ele lança um convite e os homens, por qualquer motivo, não sabemos, largam tudo, largam as redes, largam os seus barcos e começam a seguir a Jesus. E Jesus começa a anunciar o evangelho. E Jesus começa a curar as pessoas. Noutra passagem, em Mateus 9, podemos ver aí mais à frente, Mateus capítulo 9, eu só estou a querer lançar algumas fundações que são importantes. Mateus 9, versículo 9. Diz assim, e Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega. Agora veja, a primeira passagem que eu vos li, Jesus convida gente ligada ao mar, pescadores. E ele até diz assim, vou fazer de vocês pescadores de almas, pescadores de homens. E agora Jesus passa diante dali, ao pé de uma alfândega, um homem chamado Mateus. Mateus era cobrador de impostos. E disse-lhe, segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E talvez alguém possa pensar, olha, o Mateus converteu-se. Não. Ou o Mateus nasceu de novo. Nada disso. Ele recebeu um convite de Jesus e ele foi. Cobrador de impostos, trabalhava na alfândega. Eu faço ideia o que é que ele fazia. Mas Jesus não teve vergonha de convidar um cobrador de impostos para andar com ele. Vem comigo. E ele diz que foi. Largou tudo e foi. Veja aí outra passagem, João capítulo 6. João 6. Versículo 60. E diz assim,
Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto. Qual eram os discípulos que ele diz? Os seus discípulos. Os seus discípulos murmuraram de um discurso, de uma pregação do próprio Jesus. Aqueles que largaram tudo para andar com Jesus, murmuraram de Jesus. Murmuravam de Jesus. Oh, glória! E diz assim, versículo 61, sabendo, pois, Jesus em si mesmo, ele sabia no seu coração, que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes, isto escandaliza-vos? Versículo 62, que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós, olha o que ele diz, mas há alguns de vós que não creem. Oh, glória! Há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio, olha bem, desde o princípio, ele sabia quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. Ele sabia que até quem é que o iria tramá-lo. Ou, como é que se diz? Traiçoá-lo. Ele sabia desde o início, mas ele sabia, mas mesmo assim convidou. E as pessoas aceitaram e foram atrás dele. Diga comigo, oh glória. Há aqui qualquer coisa que Deus quer nos ensinar. Uma das coisas que eu quero dizer a vocês é o seguinte, não me levem a mal, e aqueles que estiverem lá a casa a ver isto, não me levem a mal dizendo o seguinte. A maior parte das igrejas podem estar cheias com milhares e milhares de pessoas. Mas será que elas todas nasceram de novo? Será que realmente elas creem? Ah, mas eu sigo a Jesus. Eu vou à igreja todos os domingos e não falto nenhuma reunião. Mas será que crês mesmo em Cristo? Será que realmente tu estás mesmo a crer nas palavras do Senhor? Será que algumas palavras do Senhor te está a escandalizar? Ai, que escândalo! Será que aquilo que Deus prega, que a palavra do Senhor te escandaliza? Ai, aqui eu gosto disto, mas daqui já não gosto. Amados, a palavra do Senhor é a mesma, ela não muda. Crês tu nisso? Isso escandaliza-te. Mas mesmo assim o amor de Deus é tão grande que Jesus não deixou de andar com eles. Mesmo assim, ele sabendo quem é que cria nele e quem não cria, e quem havia de o trair, ele lançou o convite na mesma e eles andaram com Jesus. Andaram ou não andaram com Jesus? Andaram com Jesus. Diga comigo, oh, graças ao Senhor. E agora diz aqui assim, versículo 66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? E respondeu-lhe, pois, Simão, Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus, não vos escolhi a vós os 12 e um de vós é um diabo? E isto dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Irmãos, eu quero agora pegar no exemplo, e hoje vamos analisar o exemplo de um discípulo de Jesus chamado Simão Pedro. Simão Pedro, o nome dele era, antes de se tornar Pedro, ele era Simão. Simão significa caniço. O que é um caniço? O caniço é uma canazinha que, à medida que o vento lhe bate, ela se dobra. Ela tanto pode dobrar-se para a esquerda como para a direita. E este nome, Simão, significava o quê? Significa uma pessoa instável. Uma pessoa que, ora hoje acredita, mas amanhã já está com dúvidas. Porque há uma instabilidade no caráter de uma pessoa que é um caniço. Então, veja que
A própria palavra caniço significa instável. Tanto demonstra determinação, coragem, como também demonstra fraqueza, dúvida e medo. E meus amados, eu quero dizer uma coisa. Uma das coisas que o novo nascimento faz numa vida de uma pessoa, torna a pessoa uma pessoa determinada, uma pessoa com fé, uma pessoa que demonstra coragem, determinação, que não duvida, que não tem medo. É isso que o novo nascimento faz na vida de uma pessoa. Quando uma pessoa nasce de novo, deixa de ser caniço e passa a ser uma pessoa que confia no Senhor em toda e qualquer circunstância. Glória a Deus. Aleluia. Estas coisas têm que ser pregadas. E eu não estou de maneira nenhuma a menosprezar nada nem ninguém. Eu estou apenas, como homem de Deus, falar a verdade. Parece que agora não se pode falar a verdade. Parece que agora temos que ser politicamente corretos. Não, temos que falar a verdade. Nós temos que dizer, principalmente ao povo de Deus, animem-se, caramba. Levantem-se do vosso coração. Não se deixem abater por nada, por nenhuma notícia. Porque Deus está do teu lado. Deus está contigo. Deus é a tua fortaleza nos dias de angústia. Glória a Deus. É o que a palavra de Deus nos manda falar. E como homem de Deus eu não me vou calar. E vou pregar sempre aquilo que a palavra do Senhor nos manda. E Simão Pedro ainda não estava convertido. Você vai ver assim, mas o Simão Pedro não estava convertido? Ele estava a dizer que reconhecia Cristo como Filho de Deus. Nicodemos também reconhecia. Mas isso não significa nada. O Simão Pedro, nós vamos ver aqui mais à frente, que ele ainda não estava convertido. E vamos ver, pela palavra do Senhor. Porquê? Porque Simão ainda era um caniço, ele era instável, ele era uma pessoa que tanto, a certa altura, ele diz, és tu, Senhor? É, então eu vou andar por cima das águas. E começou a andar por cima das águas, mas depois olhou para o vento, olhou para a tempestade, olhou para as ondas, as ondas batiam-lhe na cara, o vento batia-lhe na cara, e de repente ele começa a ter medo. E diz que começa-se a afundar. Começa-se a afundar. Eu noto as pessoas a afundarem-se numa angústia muito grande. Jesus bem advertiu que nos últimos tempos, por causa da expectação das coisas que haviam de vir ao mundo, a angústia vai ser a maior doença do século, de todo o sempre. As pessoas vão desmaiar no chão, nós vamos ver pessoas que vão entrar em pânico e vão desmaiar na rua. Não é que elas tenham doença alguma, mas elas estão em pânico. Aquela senhora ontem do hotel estava em pânico. E ainda bem que nós fomos lá. Ainda bem que tivemos a oportunidade de animar aquela mulher. Aleluia! Na sexta-feira eu fui montar cortinados. E estávamos lá na montagem dos cortinados. A senhora que é dona de uma creche não foi, naquela sexta-feira ainda as creches estavam abertas. Ela deixou os empregados lá, mas ela não saiu de casa. E ela começou-nos a dizer, eu não saio de casa para lado nenhum agora, nem eu, nem meu marido, nem os meus cães. Estavam lá os cães, tinham lá uns 7 ou 8. Ninguém sai de casa. Eu disse, minha senhora, mas tenha calma, não fique assim nesse estado. Ai, porque isto, ai, você já viu, ai, e as pessoas estão num pavor autêntico, num pânico autêntico, e às vezes é assim, nós somos assim, temos aqueles dias que é assim, venha quem vier, eu estou cá, e depois vem aqueles dias, ai, é o caniço, é o caniço. Até quando cocheeis entre dois pensamentos, diz o Senhor? Até quando? O que é que nós temos vindo a falar sobre novo nascimento? Novo nascimento é metanoia, é mudança de pensamento. Eu não posso estar dividido entre dois pensamentos. Quando
Quando as coisas vão bem, eu creio em tudo e mais alguma coisa. Quando as coisas não vão bem, já não creio em quase nada. Não podemos entrar nestes extremos, nestes exageros. Até quando cocheareis entre dois pensamentos, diz o Senhor. Veja aí Mateus 16, vamos ver outro exemplo que aconteceu, para vermos a instabilidade de Simão. Mateus 16. Irmãos, deixe só aqui fazer uma parte e dizer o seguinte. Quando eu estou a pregar assim, volto a reforçar, porque há sempre pessoas que interpretam às vezes mal as minhas palavras. Eu quero dizer a vocês o seguinte, meus amados. Voltando a falar dos dois extremos. Há aquele extremo de pessoas que levam isto na leveza, levianamente. E há até cristãos, desculpa eu dizer, que é assim, então se Deus é para nós, quem pode ser contra nós? E não se protegem, não fazem nada. Isso é um exagero. Isso está errado. Mas há aqueles depois que ficam, como eu estava a dar exemplos, num pranto, numa coisa absolutamente medonha. A gente até se sente o medo no ar, parece apalpável. Então, vamos ter calma. Por exemplo, há um exemplo na Bíblia muito engraçado. Paulo foi a certa altura, teve um naufrágio, e ele foi parar a uma ilha e teve que fazer uma fogueira. E provavelmente ao mexer em palha, pode correr o risco de estar ali um bichinho, uma cobra, qualquer coisa. Mas ele pensou assim, bem, penso eu, né? Se eu vou lá, pode estar ali uma cobra e ainda sou picado. Mas eu preciso fazer a fogueira, porque senão como é que a gente vai viver? Eu preciso de me aquecer, a malta toda aqui, depois disto tudo. Então diz que ele foi lá buscar a palha toda, ao mexer na palha uma víbora o mordeu. E as pessoas pensaram assim, bem, este homem vai morrer. E não morreu. Porquê? Porque de facto o Senhor protege. Eu não estou a dizer para nós desafiarmos, não é? Eu não vou à ponte sobre Tejo e tiro-me da ponte sobre Tejo. Não posso desafiar Deus assim. Mas se eu preciso de ir buscar a palha para fazer a minha fogueira, eu tenho que fazer qualquer coisa. E se alguma víbora me morder, o Senhor me vai proteger. Porque dele também temos a promessa, não é? Que nenhum mal nos sucederá. E se comermos alguma coisa envenenada, que o Senhor nos vai sarar. Glória a Deus. Então, meus amados, nós temos que pregar a palavra de Deus. Nós temos que ensinar aquilo que Ele nos promete. E veja aí Mateus 16, versículo 13. Veja aí a diferença que há no pensamento de Pedro. E chegando Jesus às partes da Cesareia de Filipe, interrogou aos seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, e outros um dos profetas. E disse-lhe ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Agora veja, e Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E agora veja o versículo 22. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo. Veja só a lata de Pedro. Tinha acabado de falar uma coisa inspirada por Deus.
E agora começa a repreendê-lo dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Para trás de mim, Satanás. Será que Pedro era Satanás? Claro que não. Mas Satanás usou-se de repente da boca de Pedro para falar algo que era contrário à vontade de Deus para a vida de Jesus. Pedro estava a repreendê-lo: tu não vais nada morrer, que é isso? Tu não vais nada para Jerusalém, se vais para Jerusalém eles matam-te. Já o apóstolo Paulo era a mesma coisa, dizia o apóstolo Paulo assim a eles: olha, tu não vais para lá, porque se tu vais para lá vais ser preso, vais sofrer, vão-te fazer isto, vão fazer aquilo. Vieram profecias sobre a vida de Paulo e tudo, mas Paulo dizia assim: mas eu sei o que é que me vai acontecer, mas eu vou na mesma. Há coisas que não se explicam, irmãos. Há coisas que se vive e se determina a fazer. Então diz que o nosso amigo Pedro, que tinha falado algo inspirado para Jesus, de repente ele fala algo que veio de inspiração maligna. E Jesus vira-se para Pedro e diz: para trás de mim, Satanás, me serves de escândalo. Vocês podem ver aqui a dualidade, o cochear de entre dois pensamentos de Pedro. O caniço. Tanto uma vez nós estamos e falamos coisas inspiradas, como noutra vez falamos coisas que aquilo de inspiração não tem nada. É de procedência maligna. Porquê? Porque verdadeiramente ainda não estamos completamente lavados dos pensamentos errados. E nascer de novo é metanoia, é mudança de pensamento. É deixar de cochear entre dois pensamentos e passarmos a viver por uma só consciência, a consciência do Evangelho de Jesus Cristo. Quando eu creio no Evangelho de Jesus Cristo, quando eu faço do Evangelho de Jesus Cristo a minha consciência, o meu modo de viver, o meu modo de pensar, o meu modo de agir, então eu escolhi deitar para fora tudo aquilo que eu achava que era correto, mas eu vi pelo Evangelho que não é, deixei tudo para trás e agora eu sigo uma nova consciência, um novo pensamento. Eu sou agora um filho de Deus. Aleluia. Amém? Agora, para terminar, veja aí o que é que Jesus fala a Pedro em Lucas 22. Lucas 22, versículo 31. Nós vamos pegar esta história num momento de muita tristeza. E os discípulos estavam tristes porque estava a chegar a hora de Jesus. E agora veja só. Versículo 31. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu reguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E agora digam todos comigo: e tu, quando te converteres, confirma, fortalece, é o que a Bíblia diz também, é fortalece os teus irmãos. Diga comigo: quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Oh, glória a Deus. Oh, pastor, mas você acabou de ler ali que o Senhor diz que rogou por ele a Deus para que a fé dele não desfaleça. Sabe uma coisa que já temos vindo a aprender, eu não vou agora gastar tempo, mas devemos de falar mais sobre isto. A fé é dom de Deus, não é gerado por nós. A fé é Deus que nos dá. E o que é gerado por nós? O que é gerado por nós? A conversão. Nós temos que nos converter. Não é Deus que nos converte, somos nós que nos convertemos. E por isso nos convertemos ao quê?
eu deixo de pensar como eu pensava e passo a pensar de uma maneira diferente. E só eu e você têm nas mãos o poder e a decisão para me converter, para fazer uma conversão. É como quem vai na estrada no carro e vai por um caminho e ele reconhece: este caminho é errado, este caminho não é o melhor caminho, este caminho vai-me dar a um sítio errado, eu tenho que fazer uma conversão. E você muda e vai no caminho que você sabe. Este sim, este caminho é aquele que eu quero. Quem faz isso não é Deus, quem faz isso somos nós. Somos nós que nos convertemos. Quem é que está a entender? E é isso que é nascer de novo. Nascer de novo é a conversão cá dentro, no nosso interior. Glória a Deus. E Jesus diz assim: e tu, quando converteres, fortalece os teus irmãos. Agora veja só o que é que vai acontecer. E ele, Pedro, disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até à prisão e à morte. Digam todos comigo: Senhor, eu estou pronto. Eu vou contigo até à prisão e, se for o caso, eu morro contigo também. Diga comigo: uau! Que grande Pedro! Espera aí que ainda não acabou a novela. Porque agora veja o que é que vai acontecer. Mas ele lhe disse, Jesus: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo, antes que 3 vezes negues e que me conheces. Que negues que me conheces. E agora, a partir do versículo 54, diz assim, olha aqui. Então, prenderam a Jesus. O levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote. E agora veja, digam comigo, e Pedro seguiu, agora digam comigo, de longe. Seguiu de longe. Deixa lá ver se aquilo que o Fidalgo diz é mesmo assim. Seguiu de longe. Aleluia. Vamos lá ver, seguiu de longe. Ele tinha acabado de dizer assim: eu vou contigo. Eu vou até à morte, eu morro ali ao teu lado. E de repente, quando Jesus é preso, ele vai seguir de longe. Está a ver o caniço aqui? Ele ainda não estava convertido. Ele ainda andava a cochear entre 2 pensamentos. Eu vou contigo. Mas depois, de longe. Eu vou de longe. E diz que meteram em casa, seguiu de longe. E agora versículo 55. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estavam todos sentados e assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse: este também estava com ele. A criada viu e disse: olha, este andava com ele. Porém ele negou, dizendo: mulher, não o conheço. Olha o caniço. Eu não o conheço. Eu pergunto, como é que alguém que nasce de novo pode ter esta dualidade de pensamentos? Não pode. Por isso é que Jesus disse: pelo fruto o conhecereis. Você está a ver porque é que eu tenho vindo a ensinar nesta série? Podemos ter igrejas cheias de pessoas por todo lado e nem todos estarem nascidos de novo. Os irmãos estão-me a entender? Vocês estão a perceber o que a palavra de Deus diz? Porém ele negou, dizendo: mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: tu és também deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. Primeiro foi a mulher, agora é um homem. Não, não sou. Passada quase 1 hora, um outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é Galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Cantou o galo. E agora veja o versículo 61. Eu acho isto, se fosse possível filmar isto num filme, aquelas cenas, eu acho que esta cena é fantástica. Olha aqui. E, virando-se o Senhor, olhou para Pedro. Você já viu o que é? Pedro ali assim, e estavam a levar Jesus para dentro do tribunal. E os olhos do Senhor caem mesmo em cima do Pedro.
Você sabe aquele olhar que a gente pensa que está numa multidão, ninguém nos vê, mas Ele vê-nos. Ele vê-nos. Eu faço ideia quando Pedro vê os olhos de Jesus olhar para ele. O Pedro. Irmãos, eu faço só uma pequena ideia. Diz que o Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Chorou amargamente. Há muita gente que não entende o que está aqui a acontecer. Há muitas pessoas que ainda não conseguiram entender isto. Ele chorou amargamente. Sabe, nascer de novo não é uma catarse emocional. A palavra catarse é uma palavra que a psicologia usa para definir aqueles momentos em que as pessoas choram, aqueles momentos em que as pessoas libertam os seus sentimentos. Mas, irmão, nascer de novo não é uma catarse, não é um sentimento. Nascer de novo é uma decisão. Uma decisão é me converter. Se Jesus diz que é assim, então eu creio nisso. Se Jesus diz que este é que é o caminho, então eu creio nesse caminho. E não o vou negar. E não o vou negar. Irmãos, Jesus dizia assim: nos últimos tempos, quando eu vier, será que eu vou encontrar fé na terra? Isto está difícil. Está difícil encontrar fé na terra. Por isso é que eu digo que é hora da igreja se levantar. Eu quero falar muito em especial aos irmãos que estão em casa e que estão a ver que irão ver esta mensagem. Nós estamos a gravar e vamos pôr na internet. Eu quero dizer o seguinte: vocês, mesmo em casa, vocês podem ser uma verdadeira bênção para muitas pessoas que você conhece que está desesperado. E que é hora de os encorajar, de os animar. É hora de levantar a voz da igreja e animar, fortalecer os teus irmãos. Foi o que Jesus disse: se quando tu te converteres, fortalece os teus irmãos. Fortalece os teus irmãos. Vamos fortalecer os irmãos. Há irmãos que estão mais frágeis, estão mais desanimados, estão mais tristes, estão mais apavorados. Vamos fortalecê-los. Eu quero dizer aqui publicamente o seguinte: contem com a igreja Lighthouse. Se houver irmãos que estão em casa, principalmente as pessoas que têm doenças crónicas ou são pessoas assinaladas como pessoas de risco, eu pessoalmente estou disponível. Se você precisar que eu vá fazer compras para levar comida à sua casa, eu vou fazer isso. Telefone-me e eu vou fazer isso. Porque é a hora que eu sinto de mim mesmo, que é a hora como pastor e como igreja, não só eu, mas muitos vão fazer isso também. É a hora de nós nos levantarmos e de fortalecer os nossos irmãos. Porque nós já não somos caniços. Porque nascemos de novo. O mundo não precisa de caniços nesta hora. O mundo precisa de gente firme, convicta do Evangelho, para que anunciemos a boa nova e consolemos aqueles que choram. Se você precisar que vá lá à casa para o ajudar, seja o que for, você não pode sair à rua neste momento. E mesmo até que se algum, não é o caso, mas se algum irmão tiver o Covid-19, não me importa lá ir à casa da mesma orar por si. Porque eu não estou a dizer isto assim: parece que ele está a ser quer ser herói. Não é nada disso. Você não conhece ainda o José Fidalgo. Não é nada disso. Porque Jesus andava no meio dos leprosos. Porque os discípulos andavam no meio dos leprosos. Eu já fiz muitas missões. Algumas pessoas ainda não me conhecem bem. Porque não conhecem a minha história, como é óbvio, nem têm que conhecer. Mas eu já fiz
muitas missões em África. Eu já andei em lugares onde a ébola, que mata mais que o Covid-19, estava presente, a malária estava presente, onde eu tive que muitas vezes que comer e beber água, que tinha que orar muitas vezes antes de pôr aquilo na minha boca, onde eu tive que andar no meio de cadáveres, a morte no chão, cadáveres por todo lado em Angola, no tempo da guerra eu andei lá. Andei lá no tempo da guerra para pregar o Evangelho. Eu e muitos colegas meus. E eu não estou a dizer isto assim, a igreja toda, os irmãos todos têm que fazer. Não, não é isso. Eu só estou a dizer que eu quero que vocês me compreendam a mim. Esta é a minha missão. Esta é a minha vida. Eu estou aqui para dar a vida pelos irmãos. Uns dão a vida protegendo-se. Outros dão a vida sabendo eu, posso correr o risco de perder a minha. Mas isto é uma decisão minha, pessoal. É uma decisão minha, pessoal. Porque em mim há esta consciência que é tão forte, irmãos, que vocês não podem imaginar. Porque se você me proibir de fazer isto, se vocês me proibirem de fazer isto, vocês matam-me. Porque esta é a minha vida. Eu ando nisto há mais de 30 anos. E há muita gente que me conhece e sabe que eu sou assim. Eu tenho amigos nos Estados Unidos que sabem que eu sou assim. Eu tenho amigos no Brasil que sabem que eu sou assim. Eu tenho amigos em África que sabem que estou assim. Eu tenho amigos em Portugal que sabem que eu sou assim. E ainda ontem fui almoçar com um casal que meus amigos de há muitos anos, que eles sabem que eu sou assim. E me respeitam e me amam, porque eles conhecem o José Fidalgo. Bom, eu não sei se conhecem o outro que é o ator, né? Mas é este aqui. Diga comigo, ó glória. Até, meus amados, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. E agora, veja quando é que Jesus... Vamos ver quando é que esta malta nasce de novo. Querem saber quando é que eles nascem de novo? Veja aí Lucas 24. Já depois da ressurreição, Jesus aparece aos discípulos. Primeiro aparece às mulheres no sepulcro. Aparece às mulheres no sepulcro. E então diz que elas na altura ficaram atónitas, mas acreditaram, viram o Senhor e Jesus disse assim: vai avisar os teus irmãos que eu ressuscitei. E elas foram, mas você sabe que eles não acreditaram. Eles não acreditaram. Estás maluca, mulher? Estás bêbada a esta hora, 9 da manhã, já estás com os copos? Mas ela disse: não, eu vi o Senhor, Ele está vivo. E Pedro, lá está, o Pedro, se você ler toda esta passagem de Lucas é muito interessante. Pedro é sempre aquele que eu acho engraçado, porque por um lado ele quer, mas depois não quer, depois ele vai, depois já não vai, mas ele anda sempre, ele é aquela coisa, lá vai ele, devagarinho, e foi ao sepulcro ver, espreitar, a ver, vamos lá ver se isto vai, será que foi mesmo? Até que Jesus aparece lá no meio deles. E sabe como é que Jesus apareceu? Está tudo nesta passagem. Leiam tudo em Lucas 24 em casa, é fantástico. Ele aparece entrando pela parede dentro. E ele diz assim a eles todos: sou eu, não temais. Tocai em mim, olha, estás a ver aqui as chagas? Sou eu. Sou eu que estou aqui. E diz que a certa altura ele começa a dizer, Lucas 24... No versículo 44 ele está a conversar com os discípulos e começa a dizer assim: e disse-lhes, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E agora versículo 45, digam todos comigo, então, abriu-se-lhes o entendimento. Abriu-lhes. Não abriu-se, desculpa. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes, assim convinha que Cristo padecesse ao terceiro dia e ressuscitasse. Ele começa a lembrar a eles todos. Vocês lembram-se o que é que eu vos falava? Vocês lembram-se o que é que as Escrituras falavam desde Moisés? Vocês lembram-se o que é que os Salmos falavam de mim? Vocês lembram-se? Eis eu aqui, está cumprido.
sou eu que estou aqui. E diz que então foi o próprio Jesus que lhes abriu o entendimento. Uma metanoia aconteceu ali. Quando você começa a ver, por isso é que diz assim, quem nasce de novo vê, quem não nasce de novo não vê nada. Não vê, não entende. E diz que se lhe abriu o entendimento. E depois, se você continuar a ler, vocês sabem que foi antes dele ir para o céu, ainda teve 40 dias com eles, dando instruções. Mas durante esse período, que é aqui que eu quero terminar, antes dele se ir embora, que eu acho isto fantástico. Eu tenho vontade de chorar porque eu acho que Jesus é fantástico. Quando ele olha para Jesus, lembram-se daquele episódio lá? Pedro sai dali a chorar amargamente. Mas Jesus não desistiu dele. E se Judas não tivesse tomado a decisão de se matar, Jesus também não ia desistir dele. Porque ambos os dois, Judas e Pedro, traíram a Jesus. E ele, provavelmente, se calhar, não sei, sou eu a pensar, ele também, se calhar, Pedro pensou em dar cabo da vida dele. Ao ponto de que ele dizia assim, eu não quero mais nada com nada, vou voltar a ser pescador. Quantos de nós desistimos e dizemos assim, eu quero voltar a estar? Mas Pedro, Jesus não perdeu nunca ele de vista. Às vezes a gente pensa que Jesus está distraído connosco, mas ele não. E antes dele ir-se embora, ele vai ter uma conversa particular com Pedro. Veja aí João 21. João 21. Às vezes a gente pensa que Deus não nos ouve, que Deus está desatento à nossa vida. Não está, não. Ele está bem atento, está mais atento do que você imagina. João 21. Diz aqui, versículo 1, depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, já depois da ressurreição. Manifestou-se assim, olha como é que foi. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e outros dois dos seus discípulos. E disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. E disseram eles, também nós vamos contigo. Foram, subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Não conheceram que era Jesus. E disse-lhe, pois, Jesus, filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. E ele lhe disse, lançai a rede para a banda direita do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, que era o João, disse a Pedro, é o Senhor, só pode ser o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, ele cingiu-se com a túnica porque estava nu e lançou-se ao mar. Ele estava nu diante dos irmãos, mas quando ele sabe que era o Senhor, ele ainda estava a sofrer de remorsos, ele estava a sofrer. Ele quis se esconder do Senhor, porque ele sabia que o tinha traído. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estava distante da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. E logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. E disse-lhe Jesus, trazei 2 peixes que agora apanhaste. E Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus, vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu, sabendo que era o Senhor.
Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Desculpem. Disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me? Veja que Jesus já lhe tinha dito assim: tu vais deixar de ser Simão, passas a ser Pedro. Mas ele trata-o na mesma como Simão. Ó caniço, tu amas-me? Tu amas-me, caniço? E ele disse: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus diz assim: apascenta os meus cordeiros. Tornou-lhe a dizer segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? E disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe Jesus: apascenta as minhas ovelhas. E disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? E Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes o que eu te amo. E Jesus disse-lhe: apascenta as minhas ovelhas. Irmãos, eu quero terminar a dizer o seguinte a vocês. Cumpriu-se, a partir deste momento, o que Jesus lhe disse: quando tu converteres, fortalece os teus irmãos, apascenta as minhas ovelhas. A que está coxa vai sará-la, a que está doente vai curá-la. Apascenta as minhas ovelhas. Sabe, eu vou dizer uma coisa que é muito dura, que eu vou dizer agora, se calhar vai ofender algumas pessoas no mundo, não sei. Nós não nascemos, presta atenção que vou dizer que isto é importante. Nós não nascemos de novo para agradar a Deus. Não. Nós não nascemos de novo para agradar a Deus. Nós nascemos de novo para servir a vida e amar a Deus no próximo. Quando tu te converteres, fortalece os teus irmãos. Às vezes as pessoas dizem assim: pastor, o que é que eu tenho que fazer para agradar a Deus? Tenho que ir à igreja 7 vezes por dia? Tenho que ir ao monte orar? Tenho que fazer vigílias de não sei onde? Tenho que ir aos cultos da Santa Ceia e nunca faltar? Porque é assim, eu sinto-me na obrigação de fazer qualquer coisa, porque se Ele é tão bom para mim, se Ele é tão bom, se Ele me salvou sem eu merecer, eu tenho que fazer qualquer coisa para o agradar. Você não tem que fazer mais nada. Você não tem que fazer mais nada. Não? Então o que é que eu faço? Só uma coisa. Quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Fortalece os teus irmãos. Fortalece os teus irmãos. Ama a vida. Viva a vida. Nós estamos numa emergência nacional. Volto a repetir. Nós estamos com uma oportunidade enorme de sermos o sal desta terra. De amarmos a Deus no próximo. E volto a repetir, eu não estou a dizer isto, eu não estou a criticar nada nem ninguém, por favor, ninguém me entenda isto. Por amor de Deus, eu peço-vos. Os irmãos que têm que estar em casa, estejam. Estejam, sim senhora, porque vocês se protegem a vocês e vocês se protegem os outros também. E isso é dar a vida pelo próximo. Isso é amar. Mas, por favor, não fiquem chocados quando aqueles que querem decidir sair de casa e amar a vida de uma maneira diferente. Ambas as coisas é amor, mas é diferente. É diferente. Não é um que é melhor que o outro, nem o outro é pior, não é nada disso. Não estamos aqui em competição. Nós não estamos a competir a nada, a ver quem é que é aqui o herói. Eu só estou a pedir que haja respeito na vida de todo o ser humano. Mas ao mesmo tempo eu quero terminar a dizer o seguinte:
Nós fomos convertidos e nós nascemos de novo para sermos a luz deste mundo, para nós sermos o sal, para nós fortalecermos, para nós apacentarmos as ovelhas do Senhor. E quando a gente fala ovelhas do Senhor, a gente pensa assim, as ovelhas do Senhor é aquelas pessoas da igreja só. Não. As ovelhas do Senhor é o mundo. Porquê é que é o mundo? Porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo. Amou o mundo de tal maneira. Glória a Deus. Ele amou o mundo. Então nós hoje temos a dupla tarefa de fortalecermos uns aos outros, aqui nesta nossa casa, que sejamos fontes de fortalecimento. Há irmãos que mandam, nós temos um grupo do WhatsApp, não é? Há irmãos que mandam palavras de encorajamento, há outros que mandam frases, versículos bíblicos, há outros que mandam a música. A Vanessa faz músicas muito bonitas e manda. Então, vamos todos fortalecer-nos uns aos outros, mas nós não podemos esquecer das pessoas que estão lá fora, que não conhecem este Jesus e que elas estão a sofrer neste momento. Estão a sofrer mais do que aqueles que estão infectados com o Covid. Porque a boa notícia em Portugal, sabe qual é? É que, graças a Deus, até hoje ainda ninguém morreu. E há pessoas a ser recuperadas. Então, meus amados, tenhamos esta esperança em Jesus Cristo. Posso ouvir um amém? Vamos ficar de pé, glória a Deus. Vamos terminar. Vou pedir ao grupo de louvor para vir, cantar uma musicazinha. Terminarmos, musicazinha, quer dizer. Glória a Deus. Vanessa, queres tocar aquela música de ontem? Podes? Mas a minha mulher quer dizer alguma coisa? Era? A música? Então vá. Põe aqui o microfone para a Vanessa. Alguém segura o microfone. Vamos orar pela nossa nação e não só, por todas as nações. Pode ser? Então digam assim comigo: Pai, em nome de Jesus Cristo, mais uma vez te pedimos, tenhas misericórdia deste mundo, Senhor. Eu sei que nada disto que está a acontecer é culpa tua. Nós, homens, estamos a colher o que nós semeamos de mal durante séculos. Estamos a receber juízo, infelizmente, mas tu não és o culpado, Senhor. Tu és muito bom. Tu nos amaste de tal maneira e continuas a amar. Tu não perdeste a nós de vista. Mesmo até, Senhor, aqueles que possam ser caniços em toda a parte do mundo, ajuda-os, Senhor. Que não percas nenhum deles de vista. E assim como Pedro foi restaurado, foi ajudado, assim também acreditamos que tu estás a ajudar este mundo e que esta luta será vencida, porque tu darás graça a todos. Nós oramos muito em especial também pelos profissionais de saúde. Senhor, ajuda esses homens e mulheres que dão a sua vida, os bombeiros também, Senhor. Protege-os, Senhor. Cuida deles, Senhor, em o nome de Jesus. Cuida, Senhor, da nossa nação. Dá sabedoria aos governantes. Isto não é fácil, Senhor. Está em jogo muita coisa. É a questão económica, é a sobrevivência. E nós te pedimos, Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia, Senhor. Amém. Agora deixa-me orar, Pai. Eu oro também para que os irmãos todos da Igreja Lighthouse, onde quer que eles estejam, que possam estar bem, que possam estar em paz, fortalecidos, encorajados, animados. Eu oro também, Senhor, que aquilo que vai acontecer hoje à tarde, Senhor, cada família vai se reunir em sua casa para orar. Senhor, te agradecemos que será um tempo fantástico, maravilhoso, em o nome de Jesus Cristo. E todos digam comigo, amém e amém. Glória a Deus.
Aproveitem, irmãos, para ter reuniões em casa também, lerem a Bíblia mais vezes, enfim, olha, há tanta coisa. Olha, e também para cantar, cantem muito. Cantem muito, faz bem, glória a Deus, louvem ao Senhor com fé, porque rir também, riam-se, alegrem-se no Senhor, porque o Senhor é muito bom e é a nossa força, não é? Olha, é assim, a igreja, volto a dizer, vai continuar a funcionar, eu estou disponível com o meu telefone, etc. Se amanhã o governo decretar fechar a igreja, aí depois eu avisarei todos os irmãos e depois logo se vê o que é que vai acontecer. Olha, Jesus dizia assim, vivamos a vida cada dia o seu dia. Vamos viver o dia com a alegria do Senhor e isso é o que importa. Eu queria terminar com esta música tão bonita para abençoar o coração da igreja toda e dos irmãos que estão aqui presentes. Glória a Deus. Pertenço a Deus, ninguém me pode arrebatar da sua mão. Ele é o meu pastor. Pertenço a Deus, ninguém me pode arrebatar da sua mão. Ele é o meu pastor. És a minha força, minha segurança, minha proteção. Em ti confio, em ti confio, em ti confio, em ti confio, em ti confio. Pertenço a Deus, ninguém me pode arrebatar da sua mão. Ele é o meu pastor. Pertenço a Deus, ninguém me pode arrebatar da sua mão. Ele é o meu pastor. És a minha força, minha segurança, minha proteção. Em ti confio, 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 em ti confio. És a minha força, minha segurança, minha proteção. Em ti confio, em ti confio, em ti confio, em ti confio, em ti confio. Só em ti confio, em ti confio, em ti confio, em ti confio. Pertenço a Deus, ninguém me pode arrebatar da sua mão. Ele é o meu pastor. Pertenço a Deus, ninguém me pode arrebatar da sua mão. Ele é o meu pastor. Pertenço a Deus, ninguém te pode arrebatar da sua mão. Ele é o teu pastor. Pertences a Deus e ninguém te pode arrebatar da sua mão. Ele é o teu pastor. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor.
Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Eu estava-me a esquecer, se os irmãos quiserem participar também com as vossas ofertas, os vossos dízimos, nós temos aqui este cesto. Vou pedir aqui à minha filha, pode ser a Jéssica, pode ajudar aqui, está bem? E vamos então semear com muita alegria. Glória a Deus. Pertenço a Deus, ninguém me pode arrebatar da sua mão. Ele é o meu pastor. Pertenço a Deus, ninguém me pode arrebatar da sua mão. Ele é o meu pastor. És a minha força, minha segurança, minha proteção. Em ti confio, em ti confio.